Graça e paz, Senhor Jesus Cristo, para você, meu amado. Desde já desejo para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá bom? Assim o Senhor tem nos dado essa oportunidade, tá? E agradeço também a oportunidade de adentrar no seu lar com a palavra de Deus. Esse é o propósito, tá bom? Olha que interessante, eu venho trazer hoje para vocês uma breve reflexão, depois seguido da palavra para tirar nossas dúvidas. Necessidade versus propósito. Desde toda a criação, através de Gênesis, o Senhor criou o homem, nos criou para um propósito. Só que antes do propósito, Ele também nos deu base para o sustento através das necessidades a serem supridas, para a glória dele. Pergunta que não quer calar: por que nós nascemos? Por que estamos aqui na Terra? É através da palavra de Deus que nós hoje iremos obter algumas respostas para a necessidade versus propósito também. Convido a você a estar adentrando com a palavra de Deus, vou estar lendo. Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Vamos aprender através da palavra. Nos diz o seguinte, amados: passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que este homem nascesse cego? Assim respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Aleluias! Assim nós vamos obter respostas a algumas perguntas que nos cercam em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida, não só a minha, não só a sua, mas em todas as pessoas cercam-se algumas perguntas, elas haverão de obter algumas respostas. Primeira verdade que me deparo lendo esse texto: eu vejo que todos nós nascemos para um propósito. Há um propósito. Havia um homem cego e ele precisava de ser curado, voltar a ver a visão. Assim acontece conosco. Muitas das vezes nós estamos não cegos fisicamente, mas temos a necessidade de enxergarmos espiritualmente para entender o propósito e a realização de Deus em toda a nossa vida, na nossa casa, família, em tudo que está à nossa volta, tá bom? Segunda realidade que eu vejo através desse texto em necessidade versus propósito, eu vejo que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Olha que interessante. Eu não posso culpar muitas das vezes as pessoas que estão à minha volta por um problema que eu passo. Há uma necessidade de respostas, mas eu preciso entender que essa necessidade ela poderá e deverá ser suprida por Deus. O Senhor, Ele tem sempre uma rota de escape e de suprimento para toda e qualquer situação que me cercar na minha vida, amado. Essa é a realidade de uma necessidade versus propósito da nossa vida. Por que estamos aqui? Por que fomos criados? Esse texto haverá de trazer algumas respostas. O cego, ele iria obter através de um milagre de Jesus em seu ministério a necessidade suprida e voltar a enxergar assim o Senhor haveria de fazer na vida daquele homem, assim como ele fez grandes feitos também em toda a Bíblia. Terceira verdade, eu vejo que tem que ter um milagre de Deus a fim de que possamos ver o nosso propósito. Assim acontece nas nossas perguntas: poxa, mas por que eu passo tanto essa situação? Muitas das vezes você esquece que por um outro lado você também tem as suas necessidades, todas elas supridas. Às vezes eu não olho no contexto geral que o Senhor tem me dado as coisas e eu esqueço muito e muitas das vezes até mesmo de agradecer ao Senhor, porque o fôlego de vida que nós nos levantamos pela manhã é dele. O ser humano ele é criação de Deus. O ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. E quando eu levanto pela manhã, eu respiro com os meus pulmões o fôlego de vida que o Senhor me deu desde a criação. E muitas das vezes eu não agradeço. E assim vem as minhas necessidades do dia a dia, vem as necessidades com o passar dos dias, meses e anos, e muitas delas até mesmo supridas por Deus. Eu não tenho até mesmo reconhecido ou agradecido
quarta verdade que eu vejo desse texto, eu vejo a finalidade para a qual todos nós nascemos, para que as obras de Deus se manifestem em nossa vida. Foi assim nos 3 versículos anteriores. Havia um cego, os discípulos queriam entender o porquê que ele era cego. Houve-se uma pergunta: Rabi, mestre, por que ele está assim? Tanto tempo, não sabemos aí o percurso e idade daquele homem, não tem como eu falar para você o percurso e idade daquele homem, mas eu sei que ele havia de estar cego naquele momento, e o ponto de interrogação estava nos discípulos que andavam e seguiam servir ao Senhor. E assim o Senhor respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas para que se manifeste nele toda a obra de Deus. Torne a visão, tenha sua necessidade suprida, sim, mas entenda que em um todo da nossa vida haverá uma realização de uma necessidade suprida, mas para um propósito. Volte a enxergar se você está com dificuldade de enxergar. Muitas das vezes a visão ela está ofuscada, e é uma visão ofuscada pelo espiritual. Muitas das vezes enxergamos, e ao não agradecer ao Senhor o que Ele tem feito, é porque a nossa visão está ofuscada e não estamos conseguindo entender ou enxergar que Ele está trabalhando, suprindo a necessidade para o propósito dEle. Porque assim como a palavra também nos dá, que é um propósito debaixo dos céus, no texto de Eclesiastes, capítulo 3, eu preciso, através de todo um texto de Eclesiastes 3, entender que o propósito, ele vem de uma realização, de uma necessidade suprida, tá bom? Espero ter agregado algum tipo de conhecimento para a sua vida, tá? Desde já eu abençoo a sua vida, o seu lar, a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus, ela possa ser luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés, em toda e qualquer situação. Necessidade versus propósito. Simplesmente devemos e precisamos entender, ficar atentos, porque o Senhor haverá de falar e sempre fazer a nossa volta para que possamos realmente estar com os nossos olhos bem abertos e assim receber da parte dele realização de necessidade cumprida e propósito de Deus realizado, tá? Que a bênção do Senhor te acompanhe, que a graça do Senhor, as duas consolações do Espírito Santo estejam contigo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, tá, meu amado?